Bem-vindos! Ótima live para nós, que esse tempo aqui que eu vou dedicar daqui, mas que você vai pegar os insights daí, sejam de extrema importância e sejam relevantes para nós. O tema da nossa live é: quem é você além dos rótulos? E a sequência de lives que nós estamos fazendo é sobre sintonize a sua essência. Esse é um programa que eu quero te apresentar nos próximos dias. Serão lives semanais toda terça-feira. Hoje, em especial, no sábado nós estamos fazendo, mas o cronograma padrão é terça-feira, às 17h30, nós vamos falar sobre essência, prosperidade, propósito e identidade. Se isso daí mexe com você, esteja comigo hoje e na próxima terça-feira. Quem é você além dos rótulos? Que rótulos são esses? Quem colocou esses rótulos em você? Eles são realmente necessários? Um pouco disso e muito mais nós falaremos na live de hoje. Esteja preparado com seu papel e caneta para você tomar nota, para que você possa colocar os insights que fizerem mais sentido para você e você possa revisitar isso depois e aprimorar e colocar em prática tudo isso. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Como que você tá? Depois me manda um direct. Então tá bom, agora nós vamos falar sobre as camadas da identidade. Esse é um tema que eu gosto bastante. Primeiro, para falar sobre os rótulos que são colocados em você, a gente precisa falar sobre o conceito da sua identidade. A sua identidade são características, crenças, valores, padrões, paradigmas, experiências que você carrega. Tudo isso define quem você é. Karine, eu lembro sim, a gente conectou pela Jaque, ela naquele movimento do pior ano. Eu lembro sim, viu? Sou boa de memória. É a maneira como nós nos vemos, é a maneira que as outras pessoas nos veem, é como nos apresentamos, a maneira que interagimos com as pessoas. A identidade, ela é moldada e formada com o tempo e ela é influenciada por diversos fatores. As camadas da nossa identidade, elas podem ser internas e também externas. As camadas internas são as que eu, em particular, mais amo. A primeira delas, a sua essência. A sua essência é a parte mais autêntica. É aquela que é imutável, não é sobre característica, não é algo treinado, é quem você é efetivamente. A verdadeira natureza que não é influenciada por fatores, por ambiente ou por qualquer papel que você desempenha. A essência é como se fosse aquela alma bruta que não sofre interferência. Um segundo ponto da sua identidade interna são suas crenças e valores. Crenças e valores são aquelas que são as suas convicções, aquilo que é profundo para você, que já está firmado, já está bem, isso aqui para mim é certo ou errado. As suas crenças e valores fazem parte da sua camada interna de identidade. Terceiro, emoções e sentimentos. As suas emoções e sentimentos são a forma que você sente e reage às suas experiências. Molda a sua perspectiva e molda a sua interação com o mundo. Então, primeiro, a sua parte mais bruta, a sua essência. Segundo lugar, suas crenças e valores. E em terceiro, e não menos importante, as suas emoções e sentimentos. Mas ainda não terminamos a minha visão do que é a camada de identidade interna. O quarto ponto são suas paixões e desejos. Paixões e desejos são as coisas que você realmente se motiva, se move. É aquilo que te impulsiona, que te dá energia e contribui para o seu propósito. E o quinto, que é o propósito de vida. Propósito de vida nada mais é do que a razão mais profunda pela qual você acredita que está aqui. Por isso que existe uma angústia existencial em pessoas que não conseguem entender qual é o seu propósito de vida. Ao não entender qual é o seu propósito de vida, parece que tudo fica vago. Não sei mais nem qual é a minha essência. As camadas externas
Não, antes de falar das camadas externas, vou falar novamente das 5 camadas internas da sua identidade. A primeira, essência. A segunda, crenças e valores. Terceira, emoções e sentimento. Quarta, paixões e desejos. E quinta, propósito de vida. Tudo isso formata quem você é por dentro. As camadas externas já são um pouquinho diferentes, que são os rótulos e os papéis. Rótulos e papéis são títulos como professor, doutor, mãe, líder, pastor. São essas camadas que do lado de fora dizem quem você é. A segunda camada externa que a gente pode considerar é a sua aparência e o seu estilo. Muitas pessoas falam que eu sou cachinhos dourados. Isso aqui é um rótulo, faz parte da minha identidade externa. Terceira camada externa, carreira e conquistas, que é aquilo que você faz profissionalmente. Você foi bem sucedido em algo, foi reconhecido, conseguiu alcançar algo que você desejava profissionalmente. Isso se torna parte da sua camada externa. Quarto, religião e cultura. Tudo que está ligado às suas crenças, mas já atrelado a um aspecto firmado dentro de uma religião, são crenças e práticas culturais. Então vai além das minhas crenças e valores. Já se torna uma prática cultural. E aí a gente adota e nos identificamos com isso. Então, se eu adoto uma religião e me identifico com ela, ela se torna parte da minha camada de identidade externa. E o último lugar da camada da identidade externa, eu poderia dizer redes sociais e conexões, que são as pessoas que nos associamos e como somos vistos nas redes sociais. Tudo isso interfere como as pessoas nos veem, como nos percebemos. Então vamos continuar. Tô só avisando aqui meu esposo que os meninos estão fazendo muito barulho e tá me atrapalhando. Todas essas camadas externas, elas podem ser importantes e podem ser úteis em vários contextos, mas muitas vezes essas camadas externas, elas obscurecem, elas escondem a nossa verdadeira essência. Quando eu pego e coloco isso como um ponto extremamente importante e significativo, é o que mais importa para mim, é o que eu mais me identifico. Então eu vou voltar um pouquinho para dar um exemplo. Ao invés de eu olhar para minha camada interna como uma crença e valor que é importante para mim, a crença e valor voltada à minha espiritualidade, à minha conexão com Deus. Ao invés de eu me apegar a isso, eu passo a olhar para minha responsabilidade religiosa. Então, em lugares que eu preciso estar, em palcos que eu devo assumir. E essa segunda se torna mais importante do que a minha espiritualidade. Dessa forma, eu estou me importando com uma camada externa da minha identidade, ao invés de enxergar verdadeiramente uma camada interna da minha identidade. E isso pode obscurecer quem eu sou de verdade, pode obscurecer a minha visão de propósito e aquilo que realmente importa para a minha jornada aqui. Agora nós vamos fazer um exercício prático. Mesmo que você não execute agora, essa live vai ficar gravada e vai subir no meu canal. Então, se você quiser assistir novamente, entra lá, me segue para você receber todas as notificações. E aí, essa tarefa que eu tenho para você é a seguinte. Agora ou depois, você vai pegar um papel e vai colocar no papel pelo menos 3 rótulos que você consiga identificar de você, que você desempenha na sua vida, que pode ser um rótulo profissional, pode ser como mãe, pode ser como esposa, pode ser como líder, pode ser como dentro da sua comunidade religiosa. Depois de colocar esses 3 rótulos baseados no que a gente falou aqui, você vai fazer uma pergunta para você. Esses papéis refletem quem eu sou de verdade ou são apenas uma camada externa que eu desenvolvi ao longo da vida? Isso realmente reflete quem eu sou? Ou é algo que eu estou apenas vivendo essa camada externa? Estou apenas
desempenhando um papel dentro dessa camada externa. Então eu vou explicar novamente para não restar dúvida. Vou te dar um exemplo aqui. Dentro dos meus rótulos, eu sou mãe, sou esposa, eu sou líder. Dentro dos meus rótulos, eu sou palestrante, eu sou escritora. Aí eu vou escolher um desses. No meu caso, eu vou escolher palestrante, vou escolher escritora e vou escolher esposa. Vou colocar isso no papel. E ao colocar no papel, eu vou me perguntar a seguinte frase. Vou usar a seguinte pergunta. Esses rótulos me aproximam de quem eu sou de verdade? Eles refletem a minha real identidade? Ou são apenas papéis que eu venho desempenhando na vida? Depois disso, você identifica se algum deles é apenas um papel e observa em quais deles você deve colocar mais energia. Agora nós vamos falar sobre os rótulos da sociedade. Então falamos sobre a camada da identidade interna e externa e agora nós vamos entrar na segunda parte dessa live, que é os rótulos da sociedade. Os rótulos que a sociedade nos dá, na maioria das vezes, pode ser uma pessoa tímida. Você pode ouvir um rótulo de ela é filha de fulano, ela é irmã de ciclano, ela é aquela que sempre fala muito, ela é aquela da risada alta. As pessoas, elas nos rotulam por facilidade, ou seja, para ficar mais fácil nos identificar. Dessa maneira, isso pode limitar o que expressa realmente a sua identidade, porque após anos e anos ouvindo alguém te dizer algo, isso pode se tornar uma realidade, uma verdade também. E agora eu quero que você observe uma coisa em você. Quero que você tome um tempo para observar isso em você. Você pode escolher um rótulo hoje da sua história que está ligado a como a sociedade te enxerga, como as pessoas te veem, para perceber o quanto isso afeta ou influencia as suas decisões e a sua autoimagem. Vou te dar um exemplo. Eu acabei de falar sobre pessoas que têm risada alta. Então imagina que aquela pessoa, ela gosta de ter aquela risada mais forte, até ela sente que não é de verdade se ela não ri daquela forma, né, mais forte. Mas, depois de tantos anos e receber tantos tipos de bullying diferentes, essa pessoa, ela se sente assim, não, eu não posso rir. E aí ela começa, na hora de rir, tampar a boca. Ou ainda, na hora que ela ri, ela se esforça para ser outra pessoa. Ela se esforça para rir de outra maneira. Esse tipo de ação, atrelado aos rótulos que a sociedade colocou sobre ela, estão interferindo na autoimagem. Porque a autoimagem é um dos bloqueios que estão mais diretamente ligados com a sua essência, com aquilo que você carrega de verdade. Quando a pessoa ela tem bloqueio de autoimagem, é inevitável ela não saber qual é o propósito de vida. Porque se eu não consigo saber qual é a minha essência, como eu posso saber o que eu tenho que fazer da vida? Você me entende? Ao identificar se a sociedade tem me colocado um rótulo que impede que eu me enxergue verdadeiramente como eu sou, você precisa analisar, você precisa observar na sua trajetória, para que essas situações, se elas agem de acordo com isso, te colocando para baixo, te impedindo de ser você de verdade, para que você possa fazer uma mudança. Alguma mudança precisa ser feita. E aí, como que você pode fazer? Eu gosto muito de perguntas. Toda a minha mentoria ela é baseada em ensinar as pessoas a fazerem perguntas para elas mesmas. É o que eu mais gosto de fazer. E aí a pergunta que você pode se fazer ao identificar se um rótulo está te afastando da sua essência é fazer a seguinte pergunta: esse rótulo ele me fortalece ou ele me limita? A maneira que as pessoas me veem me fortalece ou é um limitador? Eu estou vivendo para agradar os outros ou para honrar a minha verdadeira essência? Feitas essas perguntas, você sabe qual decisão tomar. Caso a resposta for que te afeta, você vai entender que existem ações que você deve fazer para ir de encontro com isso e falar assim: basta, chega, eu vou fazer o que tem que ser feito para essa mudança acontecer. E aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre uma jornada de autoconhecimento.
É algo que eu falo aqui o tempo todo no meu Instagram, mas ao mesmo tempo para algumas pessoas isso parece um pouco distante, por não estarem ainda colocando isso em prática na sua vida. A jornada de autoconhecimento nada mais é que você descobrir quem você é de verdade. Como que eu comecei a fazer essa jornada, gente? Eu vou contar para vocês uma história. Há 4 anos atrás, uma pessoa falou para mim assim: você é muito meiga, uma mulher muito doce. E eu me recordo 100% dos detalhes de como eu me senti. Eu senti muita raiva naquele momento. Eu falei, eu não quero ser essa mulher muito doce, não é o que eu quero ser. E ali naquele momento eu era uma pessoa da minha confiança e eu perguntei pra ela, eu falei, por que você acha que eu sou muito doce? Ela, pelo seu jeito, pelo seu cabelo, a sua maneira de falar, a maneira que você lida com as pessoas. E aí eu respondi assim, eu falei, tudo que eu menos quero nessa vida é ser doce. E essa minha amiga, hoje a gente não tá tão próxima, mas na época a gente tava bem próxima. Ela olhou pra mim assim, ela falou o seguinte: você rejeitar a sua maior imagem externa, você deve estar rejeitando boa parte da sua identidade. Ela falou alguma coisa assim, que o que eu mais aparento do lado de fora, se eu rejeito e não aceito, imagina o que mais por dentro eu tô rejeitando. E na hora eu não entendi muito bem não, fui embora e depois de alguns dias eu comecei a fazer perguntas para algumas pessoas. Eu falei, será que aquela mulher tinha razão? E eu perguntei para uma, como você me vê? Eu perguntei para outra, como você me vê? E eu fui fazendo essa pergunta para umas 4 ou 5 pessoas. E o que me chocou, gente, é que todas elas, sem exceção, falaram que me enxergavam doce, simpática, uma pessoa carinhosa, meiga. Eu falei, ferrou. Então eu tô com algum problema, porque eu não me vejo assim. E daquele momento pra frente eu passei a desejar me enxergar de verdade. E eu decidi acreditar no que aquelas pessoas estavam vendo e falar, tá bom, já que eu sou dessa maneira e eu não tô vendo, o que mais em mim eu não tô enxergando? O que mais em mim eu não consigo ver? E ali começou de verdade a minha jornada de autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que você passar a questionar aquilo que você acha que sabe sobre você. E começar a colocar em xeque, deixa eu testar isso aqui. Deixa eu buscar uma outra opinião, deixa eu buscar uma outra forma de fazer. E da mesma maneira, eu recomendo para as pessoas hoje. Eu recomendo, peguem pessoas da sua confiança, é claro, alguém que você possa confiar e peça para ela te descrever os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E depois de fazer esse processo, essa descrição dos seus pontos positivos e negativos, você vai observar das pessoas que você perguntou. Pergunte para pelo menos umas 5 pessoas. Das pessoas que você perguntar, identifique quantos são em comum. Quantas pessoas estão falando a mesma coisa sobre você? No meu caso, o que mais teve em comum foi uma pessoa doce, meiga, simpática. Então eu precisei, você concorda que se 5 pessoas disseram isso é porque existe alguma verdade? Então ali eu precisei me render ao que era a visão das outras pessoas e passar a me enxergar de uma forma que eu não via. Uma outra habilidade que eu desenvolvi ao longo desses anos é a habilidade de escrever em diários. Mas hoje eu não uso mais os diários que eu usava na minha adolescência, que era um caderno que eu andava assim, ó, pra cima e pra baixo. Ai, meu diário. Mas eu uso um diário aqui no meu celular. Existem alguns apps que são em formato de diário e existe um no próprio iPhone, que ele é do iPhone. E você, se você não quiser que ninguém leia, dá para colocar senha, dá para ele ficar bloqueado. E dessa maneira você não vai ter nenhum tipo de risco de alguém entrar no seu diário e ler o que você está escrevendo. Em todo caso, contando sobre o meu diário, o que eu escrevo? Eu escrevo as minhas emoções.
porque eu não fui treinada a dar nome às minhas emoções. Eu não sei se você tem essa habilidade, mas muitas vezes eu me sentia com raiva e eu percebia, será que é raiva mesmo? Acho que não é raiva, eu acho que é outra coisa. E aí, quando foi passando o tempo de tanto escrever no meu diário os meus sentimentos, eu passei a perceber que na maioria das vezes o que eu pensava que era raiva era frustração. Frustração porque eu não tinha conseguido me comportar ou falar de alguma forma com alguém, ou porque eu tinha falhado em alguma coisa que eu já gostaria de ter acertado. E eu fui identificando que as minhas percepções, quando elas eram parecidas, então, eu começava a me sentir dessa forma, parecia que era raiva, mas eu já tinha vivido isso numa outra situação, eu já conseguia dar um nome correto para essas emoções. Então eu coloco um breve relato no meu diário do que aconteceu e eu coloco o nome da emoção que eu percebi. O hábito do diário para mim não é para que eu volte lá para ler, mas na realidade é para que eu sempre tenha o hábito de me analisar. A jornada de autoconhecimento exige que você se conheça, que você busque novas respostas a seu respeito. Então o diário pode ser uma das estratégias para você usar. Uma outra coisa que eu gosto são os testes de personalidade. Eu sempre indico que as pessoas façam testes como o DISC, que é o dominante, influente, qual que é o S, meu Deus? Sei que um é conforme e o outro eu me esqueci. Ou outros testes também. Sempre que eu começo um processo novo de mentoria, eu encaminho alguns links para os meus mentorados fazerem, porque não que eu queira saber qual é o resultado deles em si, mas que eles saibam. Muitas pessoas ainda não sabem. Conforme, obrigado Márcia Cruz, tinha esquecido completamente. Então, dominante, influente, conforme, não, era o S. Conforme é o C. Estável, lembrei. É que é o S, mas é com E. Então, dominante, influente, estável e conforme. Não que eu queira saber exatamente qual é o perfil da pessoa, mas a pessoa quem deve saber. Eu também oriento a identificar qual é a sua linguagem de amor. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, se preocupam em saber qual é a linguagem de amor do parceiro, mas às vezes não tem certeza qual é a sua linguagem de amor. Tudo isso faz parte da jornada de autoconhecimento. Estar em lugares, estar em ambientes onde as pessoas estão desejando crescer, aonde exista sempre um desafio, também favorece a sua jornada de crescimento, de autoconhecimento. Tudo isso para quê? Para que você saiba realmente o que você carrega aqui dentro. As pessoas sempre vão colocar rótulos em você. As pessoas sempre vão colocar rótulos em você. Mas não quer dizer que você precise suportar ou carregar os rótulos que as pessoas colocam em você. Você deve escolher quais rótulos que os outros veem, que a sociedade te impõe, que a situação que você vive te impõe, para que você possa identificar: isso serve, isso não me serve mais. E aqui a gente vai entrar num aspecto que eu gosto bastante, que é para falar sobre decisão. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Anne, mas como que eu faço para ser constante? Essa pergunta, quando eu abro caixinha, é uma das maiores, ou ainda quando eu coloco algum me fale como eu posso te ajudar, é a maior de todas. Como eu faço para ser constante? Às vezes existem mudanças num padrão. Vou te explicar o que eu quero dizer. Eu decidi agora que eu quero fazer uma jornada de autoconhecimento, por exemplo, tá? Falando isso de você. Então, digamos que eu decidi que eu quero fazer uma jornada de autoconhecimento. Aí eu começo a fazer a leitura de um livro. Eu tô com um aqui na minha frente, que é um dos que eu leio por várias vezes, O Poder do Subconsciente. Muitas vezes eu tô fazendo algum atendimento de mentoria, tá? Isso aqui você precisa saber. Eu vou te contar, porque eu não quero fazer isso sozinha. Você pode aprender como fazer também. E acontece uma situação que eu falo: eu não sei. Aí eu tenho alguns livros. Esse é um deles. Aí eu pego aqui e olho no sumário. Deixa eu ver.
a mente subconsciente e os problemas matrimoniais, eu acho que esse capítulo pode me ajudar. Aí eu vou direto lá na página 200. E aí eu vou ler o capítulo que fala sobre os problemas matrimoniais. Porque aqui eu posso buscar e encontrar respostas para mim, para aquilo que eu não soube responder ou direcionar. Uma outra forma, além de você ler livros, além de você se colocar em ambientes de crescimento, além de você escrever o diário. Talvez se você não for cristão, você não vai gostar da minha instrução. Mas uma das formas de você se desenvolver e se conhecer é buscando se conectar com Deus. Por quê? A espiritualidade, ela vai ser uma parte importante na construção do ser humano. Quer você queira ou não, você é um indivíduo de 3 esferas. Você está envolvido pela camada do corpo, mas você tem uma esfera da alma e você tem mais profundo ainda uma esfera do espírito. Quando eu recebo a pergunta assim, como que eu faço para ser resiliente? E aí a pessoa ela não está conseguindo, é uma pessoa forte, é uma pessoa saudável, eu já posso te dizer. Um dos problemas está dentro da esfera do espírito. Você pode ter um corpo forte, ter desejos e propósitos, mas se o seu espírito ele não está conectado, é uma fraqueza que pode estar impedindo você de desenvolver o seu propósito aqui na Terra. E eu não te falo que você deva estar conectado com alguma comunidade religiosa, mas sim, você deve se conectar com a espiritualidade, a conexão com o Criador, a verdade daquilo que você carrega, estar ligado com Deus. Uma outra forma de fazer a jornada de autoconhecimento é você selecionar pessoas da sua confiança para andar junto. Sabe, uma das coisas que mais me fez crescer nos últimos anos é ter pessoas que eu confio, que estão ou no mesmo nível que eu ou estão acima de mim, que eu posso falar assim, acabei de ter uma treta aqui, não tô conseguindo resolver. Deixa eu te contar para você me ajudar a pensar em algo diferente. Esses dias eu fiquei muito incomodada com uma coisa que aconteceu dentro da minha equipe. E ali eu liguei para uma delas e soltei assim os cachorros. Aí depois, na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, passei da conta. E aí eu fiquei sem coragem de entrar em contato e falar, olha, eu passei da conta. Antes de fazer isso, eu liguei de novo para uma outra amiga e falei, olha, aconteceu dessa forma, eu já percebi que eu passei da conta, mas eu quero me desculpar de uma forma genuína e verdadeira e quero principalmente entender qual gatilho que eu fui exposta para agir dessa maneira, para que eu não haja assim de novo. E aí a gente conversou, até que chegou num ponto aí, de novo mamãe, né? De novo era uma treta, um probleminha ali envolvendo a minha mãe. Eu falei, tá bom, vou ressignificar porque eu não quero passar mais por essa situação. E depois de já ter feito isso, eu falei, ok, então agora que isso já passou, eu vou pedir desculpa. Então, eu te dei aqui vários exemplos para você iniciar a sua jornada de autoconhecimento. Uma das coisas que eu mais gosto de ensinar as pessoas, que é o que mais faz sentido para mim, é fazer perguntas. E eu não poderia deixar de fazer uma pergunta aqui que eu uso isso para mim bastante, quando eu acho que eu não preciso mais de um curso, ou não preciso mais de um livro, ou não preciso mais pagar uma mentoria, porque às vezes eu passo por essas crises, de pensar assim, cara, eu fiz as contas esses dias de quanto eu investi, e foi desesperador, eu quase desisto, depois que eu fiz essas contas, mas aí depois que eu finalizei e vi quanto eu tinha investido já em mim, em autoconhecimento, em mentorias e imersões, eu me fiz essa pergunta. Fiz assim, quais são os aspectos da minha essência que apareceram depois de eu investir tempo em mim mesmo? O que da minha essência que estava escondido e foi revelado depois desse investimento? Quando eu consigo perceber e mensurar o resultado, não existe custo que seja grande o bastante. Esses dias meu esposo brincou aqui, a gente estava preparando, amanhã vai ter aqui na minha casa o primeiro encontro para casais
Nós estaremos com 7 casais aqui, vai ser um churrasco. Vai ser uma tarde que eu tenho certeza de muita cura para famílias, para relacionamentos. E ali a gente falando sobre algumas coisas e valores, e falando sobre a mentoria que a gente vai abrir sobre casais. Ele me disse assim: quanto custa de verdade um divórcio? Aí eu falei, não sei quanto é um divórcio. Ele, não é isso. Quanto custa uma família não ter o pai? Quanto custa para um homem ter que procurar um relacionamento? Quanto custa? Ele foi falando várias coisas. Então, na realidade, nós estamos muitas vezes sendo treinados a olhar o preço das coisas, ao invés de aprender a olhar o real valor. Quando você se debruça e você se entrega e decide se conhecer melhor, todo o seu investimento ele vai voltar para você. Por muito tempo. Estou nessa jornada já fazem pouco mais de 4 anos, indo para o 5º ano. Por muito tempo eu só investi. Por muitos anos eu coloquei, parecia infinito. Falei, não é possível que eu nunca vou parar de pagar curso e mentoria. Dos últimos anos, no último ano para cá, que eu passei a receber parte do meu investimento. E teve alguns dias atrás, quando eu fiz uma mentoria e acabou finalizando com o processo de desbloqueio presencial, e depois a pessoa teve resultados em coisas que ela não tinha há anos, ela me ligou e falou assim: isso que você carrega, mais pessoas precisam conhecer. Aí eu pensei comigo, isso eu sei, Deus já falou isso pra mim. Aí ela disse assim, porque existem pessoas que, assim como eu, já passaram por vários treinadores, já passaram por vários mentores, coaches e não conseguiram, mas a maneira que você ensina, a maneira que você conecta é tão espiritual que não tem como não dar certo. E isso é verdade, é uma das maiores verdades que eu ouvi nos últimos dias. Por que eu tô te contando a minha experiência? Eu não quero me aparecer para você e não tô te vendendo nada, mas eu não saberia isso se eu não tivesse buscado me conhecer além dos rótulos. Quais foram os meus rótulos a vida toda? Recebi o rótulo de ser filha de pastor, recebi rótulo de ter cachinhos dourados, recebi rótulo de enfermeira, recebi rótulo de ser uma aluna mediana, recebi rótulo de ser madrasta, malvada inclusive. Recebi vários rótulos. Mas sabe qual é o rótulo que realmente hoje me importa? Eu quero que você escute esse rótulo. O rótulo que realmente me importa é o nome que Deus me chama. Um dia eu contei isso numa live, não sei se você que tá aqui ou que vai assistir gravado depois ouviu. Teve um dia que Deus falou pra mim: a maneira que as pessoas te chamam não é como eu te chamo aqui no céu. Eu falei, como assim? Existe um nome pra você no céu, não é o nome da terra. E aí eu fiquei doida, eu falei, Deus, eu quero saber qual é o meu nome no céu. E eu pedi, até que chegou um momento que ele me falou, só que eu não anotei na hora. E depois eu esqueci. Aí eu fiquei mais angustiada ainda, eu falei, como assim? Deus fala comigo, me diz meu nome no céu e eu não anoto. E aí eu pedi e aí ele me falou que eu não estava dando valor para aquela informação que eu tinha recebido, por isso que ele não ia falar de novo. E vários dias depois que ele falou comigo novamente, dessa vez eu anotei. Mas mesmo que eu não anotasse, eu tenho certeza que eu nunca mais esqueceria. Hoje o que importa pra mim realmente é esse rótulo. Todos os outros vão passar. Mesmo de mãe, mesmo de esposa, por mais profundos que eles sejam, nós não vamos ser isso pra sempre. O rótulo que hoje você carrega, ele não é o mais importante. O mais importante é o rótulo que tá aqui dentro. E quem pode te ajudar a encontrar e a saber qual é o rótulo real para você, aquilo que realmente importa, é o seu Criador. Lembre-se quais são as etapas da sua identidade externa. Reforce aqui quais são as etapas da sua identidade interna. Busque saber quais são os seus rótulos atrelados à sua identidade interna. Para a gente finalizar, eu vou falar novamente os rótulos da identidade interna. A sua essência, que é a camada mais profunda de todas. As suas crenças e os seus valores. As suas emoções e os seus sentimentos. Quais são os padrões de sentimentos e emoções que você tem?
as suas paixões e os seus desejos e o seu propósito de vida. Ao você ter clareza a respeito dessas camadas da sua identidade interna, você revela e aproveita genuinamente aquilo que você foi chamado para viver aqui na Terra. Finalizando a live de hoje, terça-feira às 17h30, nós estaremos juntos novamente. Se você gostou dessa live, se o conteúdo que eu coloquei aqui, me deixa uma mensagem, deixa eu saber que foi importante para você, compartilha ela com mais alguém e na próxima terça às 17h30 nos encontramos novamente. Se você quer assistir esse conteúdo inteiro, no meu canal estará disponível, amanhã ele já vai subir no ar e aí você pode assistir por lá também. Um beijo, um restante de sábado abençoado para você. Lembre-se que você é luz, você carrega a luz e identifique qual é a sua maior habilidade. Esses dias eu tenho falado assim, chega num lugar com um sorriso, muda o ambiente com a sua energia. E depois eu percebi, essa é a minha habilidade. Então deixa eu alterar aqui a maneira que eu explico isso para você. Identifique qual é a sua maior habilidade. E aquela que é a sua maior habilidade, faça bom uso dela. Um beijo no seu coração, nos vemos na terça. Tchau!